Olá, alunos do curso de Psicologia da Faculdade SCOM. Sou o professor Carlos Soares, sou psicólogo, professor da disciplina Psicopatologia 2 e estamos na unidade 4 dessa disciplina e nesta unidade nós vamos estudar as particularidades psicopatológicas do adulto e da senectude, que envolve as alterações cognitivas, emocionais, comportamentais e que surgem ao longo do envelhecimento e muitas vezes influenciada por fatores biológicos, psicológicos e também sociais. Vamos começar falando sobre a psicopatologia do adulto, que nós podemos citar os transtornos de ansiedade. No adulto, os transtornos de ansiedade são prevalentes, podem incluir transtornos de ansiedade generalizadas, as TAGs, transtorno de pânico, fobias, e muitas vezes estão relacionadas ao estresse do cotidiano, ao trabalho, relacionamentos e questões familiares. Segundo, a depressão. A depressão também é comum entre adultos, sendo frequentemente desencadeada por fatores como dificuldades no trabalho, problemas financeiros, crises existenciais, entre outros aspectos. A depressão, ela pode ser menos reconhecida pois algumas pessoas lidam com ela de forma funcional. Terceiro ponto seria os transtornos de personalidade. No adulto, os transtornos de personalidade, como o transtorno borderline, transtorno narcisista, transtorno antissocial, eles podem se manifestar com mais clareza, Então, esses transtornos, eles impactam os relacionamentos e a capacidade de manter a estabilidade emocional. O quarto ponto seria o uso de substâncias. O uso abusivo de álcool, de drogas, pode se agravar na vida adulta, muitas vezes como uma forma de lidar com o estresse, com a depressão e outros transtornos emocionais. Então, aqui nós citamos algumas psicopatologias muito comuns no adulto, nos idosos, e como elas se manifestam. E agora nós vamos falar sobre a psicopatologia da senescência, ou seja, da terceira idade. A mais comum são as demências, que é uma das principais particularidades da senescência, é o surgimento de demências como o Alzheimer e a demência vascular. Então, essas condições envolvem perda progressiva da memória, dificuldades cognitivas e comprometimento funcional. A depressão geriátrica, que é na terceira idade, a depressão pode ser subdiagnosticada ou confundida com doenças físicas, fatores como isolamento social, perda de entes queridos ou declínio de funções físicas podem contribuir para o seu desenvolvimento. Um outro transtorno comum na terceira idade é a ansiedade. Embora os transtornos de ansiedade possam diminuir em prevalência na velhice, eles ainda ocorrem e muitas vezes associados ao medo de doenças, de hospitalizações e de perder a independência. É muito comum nos idosos essas características. Um outro ponto seriam os transtornos do sono, as alterações no padrão de sono são comuns na senescência e podem ser tanto as causas quanto consequências de problemas psicopatológicos como a ansiedade e também a depressão. Temos a síndrome do pseudodemência, em alguns casos a depressão em idosos pode imitar sintomas de demência, ou seja, vai gerar uma falsa demência, sendo chamada de pseudodemência. Então, ao tratar a depressão e sintomas cognitivos melhoram significativamente, e observa que não há demência. Problema de adaptação, a aposentadoria, a perda de papéis sociais, as dificuldades com mudanças de estilo de vida podem gerar transtornos de adaptação, incluindo o luto patológico, a depressão e a ansiedade, que são os fatores mais comuns. Tem as questões biopsicossociais, as alterações cerebrais associadas ao envelhecimento, doenças crônicas e uso de medicamentos podem influenciar o surgimento de transtornos psiquiátricos. Os transtornos psicológicos, a maturidade pode trazer resiliência, mas também vulnerabilidades
psicológicas, né? Lidar com a perda de capacidades físicas e também cognitivas. Nas questões sociais, né? O isolamento social, a aposentadoria, a perda de papéis familiares e sociais são fatores de risco para transtornos mentais, tanto no adulto quanto na senescência. Então, essas particularidades, elas ressaltam a importância de uma abordagem multidisciplinar no cuidado e no tratamento das psicopatologias em diferentes fases da vida adulta e até mesmo na terceira idade. Sobre o Alzheimer e a demência vascular, que são dois tipos de demências, né, com características clínicas distintas, mas são duas demências, embora elas possam coexistir em alguns casos, né, a chamada demência mista. A demência ela se refere à deterioração, né, cognitiva progressiva que afeta a memória, o pensamento, a linguagem e a capacidade de realizar atividades do dia a dia. Já a doença de Alzheimer é o tipo mais comum de demência e ela é caracterizada por uma deterioração progressiva das funções cognitivas devido à degeneração do tecido cerebral. Então, as principais características dos sintomas cognitivos, a perda de memória, né, o sintoma inicial mais comum. A pessoa esquece eventos recentes, conversas e informações adquiridas recentemente, a perda de memória recente, a desorientação no tempo e no espaço, dificuldades em reconhecer locais familiares, em manter o senso de tempo, dificuldade de raciocínio e julgamento, né? A capacidade de tomar decisões e resolver problemas cotidianos fica completamente prejudicada, comprometida. Os problemas com a linguagem, né? O vocabulário da pessoa diminui, surgem dificuldades para encontrar palavras ou manter uma conversa, né? Alterações comportamentais, haverá mudanças de humor, agressividade, retraimento social, são muito comuns, né, à medida em que a doença ela avança. Na questão fisiológica, né, a chamada placas de beta-amiloide, que é o acúmulo anormal de proteínas beta-amiloide, né, entre os neurônios, o que leva à formação de placas tóxicas e emaranhados, né, neurofibrilares. A proteína tal, né, sofre alterações e se acumula dentro dos neurônios, formando emaranhados que interferem na comunicação neuronal. A degeneração cerebral, né, uma perda progressiva de neurônios e sinapses, levando ao encolhimento de áreas do cérebro, especialmente no córtex cerebral e no hipocampo, né, que é a região responsável pela memória. Então, esses aspectos aí são bastante comuns e agravam o quadro, né, da pessoa que está sofrendo com esse transtorno, com essa demência. E a fase inicial, né, ela passa por uma evolução, mas a fase inicial seria a perda leve de memória, dificuldades em lembrar de palavras, nomes, né, leve desorientação. Depois passa pela fase intermediária, que já tem uma perda significativa de memória, já uma confusão, problemas de linguagem, né, dificuldade de reconhecer os amigos e até mesmo dificuldade de reconhecer pessoas da família. E aí entra na fase avançada, que é a perda quase total das funções cognitivas, uma dependência total de cuidadores, dificuldades motoras e de comunicação. Já a demência vascular resulta de múltiplos pequenos derrames, que são chamados de acidentes vasculares cerebrais, ou de uma grande lesão cerebral que afeta o suprimento de sangue no cérebro, provocando a morte dos tecidos neurais. Então, as principais características dessas questões cerebrais, os sintomas cognitivos, dificuldades na tomada de decisão e no planejamento, a deterioração nas habilidades executivas e dificuldades em lidar com tarefas cotidianas, como organizar eventos ou resolver problemas, alterações na atenção, né? As pessoas podem ter dificuldade em manter o foco ou em alternar entre tarefas. Problema de memória, embora a memória possa ser afetada,
ela tende a ser menos comprometida nas fases iniciais em comparação com o Alzheimer. O desempenho variável, né? Os sintomas podem piorar de forma súbita após novos episódios de AVC, em vez de seguir um curso constante e progressivo. Dentro do aspecto fisiológico, né? O fluxo sanguíneo para o cérebro é interrompido, o que provoca a morte de neurônios em áreas específicas. Infartos lacunares, né? Pequenos derrames em áreas profundas do cérebro, acumulando ao longo do tempo e provocando deterioração progressiva, né? A doença dos pequenos vasos, né? As artérias pequenas dentro do cérebro se tornam rígidas e estreitas, diminuindo o fluxo sanguíneo, né? Como citamos agora há pouco, e prejudicando a todas as suas funções cerebrais. Quais são os fatores de risco dentro desses aspectos? A hipertensão arterial, que é um dos maiores fatores de risco, pois danifica os vasos sanguíneos do cérebro. O diabetes, que pode prejudicar o sistema vascular e aumentar o risco de demência. Colesterol alto, né, e a aterosclerose, né, o acúmulo de placas nos vasos sanguíneos, dificulta o fluxo sanguíneo para o cérebro. O histórico de AVC, episódios prévios de AVC, eles aumentam significativamente a chance de desenvolvimento de demência vascular. Comparação entre Alzheimer e demência vascular, né? São as características do Alzheimer e da demência vascular no início dos sintomas, do gradual ao progressivo, do início até ele se tornar mais invasivo. Pode ser um aspecto a ser estudado para compreender como que isso funciona, né? Todo esse comprometimento da doença que vai evoluindo, né? e se tornando acentuado cada vez mais. E vai prejudicar todas as funções cerebrais, cognitivas, né? E vai degenerar as questões do cérebro. Então, nesta unidade número 4, nós aprendemos, aí dando continuidade aos estudos da psicopatologia, né? Como que ocorre os processos de demência na vida do idoso, como que ocorrem os processos de depressão. E isso é um estudo muito relevante dentro das psicopatologias e carece cada dia mais de estudo, de investigação, de pesquisa. E é o que eu desejo para você, tá? Pesquise muito, estude muito, bons estudos e até a próxima unidade.